Sejam bem-vindos à segunda parte da aula sobre Bons Dias, do Machado de Assis. Eu queria deixar dois avisos nesse momento para aqueles que se interessam por ler esse livro de crônicas. Bom, a princípio eu queria comentar que não são todas as crônicas que são importantes. Eu destaco principalmente as 10 primeiras, ok? Então, para quem for ler, tomem cuidado com as 10 primeiras crônicas. Além disso, eu queria dizer que eu recomendo a leitura do livro físico, do John Gladson. Eu não acho adequado vocês pegarem a versão do domínio público, por exemplo, porque nela faltam algumas crônicas e também não existem as notas históricas que são tão importantes para o entendimento desses textos. Combinado? Então, feitos esses avisos, a gente vai continuar com a leitura e análise das crônicas 5 e 7. Crônica 5, 4 de maio, bons dias. Desculpem se lhes não tiro o chapéu, estou muito constipado. Vejam, mal posso respirar. Passo as noites de boca aberta. Creio até que estou abatido e magro, não? Estou, olhem como fungo. E não é de autoridade, note-se. Ex auctoritate qua fungor, não senhor. Fungo sem a menor sombra de poder, fungo à toa. Ou seja, o nosso cronista, ele está doente, ele está gripado. Entretanto, se alguma vez precisei de estar de perfeita saúde, é agora, por várias razões. Citarei duas. A primeira é a abertura das câmaras. Realmente deve ser solene. O discurso da princesa Isabel, o anúncio da lei de abolição, a lei áurea, as outras reformas, se as há, tudo excita a curiosidade geral e naturalmente pede uma saúde de ferro. O meu plano era simples, metia-me na casaca e ia para o Senado arranjar um lugar de onde visse a cerimônia, deputações, recepção, discurso. Infelizmente não posso, o médico não quer. Diz-me que, por esses tempos úmidos, é arriscado sair de casa, fico. Ou seja, ele queria presenciar o discurso da princesa Isabel, tá? Mas ele não pode porque ele tá doente, como eu já comentei com vocês. A segunda razão da saúde que eu desejava ter agora prende com a primeira. Já o leitor adivinhou o que é. Essa parte em que ele fala que o leitor adivinhou qual que é o segundo motivo pelo qual ele quer ter saúde, isso aqui, nesse trecho existe uma ironia, porque obviamente que o leitor ele não consegue adivinhar qual que é a segunda razão, do nosso cronista. Então aqui a gente tem uma ironia. Não se pode conversar nada, assim mais encobertamente, que ele não perceba logo e não descubra. É isso mesmo, é a política do Ceará. Era outro plano meu, entrava pelo Senado, ia ter com o senador cearense Castro Carreira, e dizia-lhe mais ou menos isto. Portanto, o segundo motivo pelo qual ele queria ter uma saúde de ferro é que ele queria entender a política do Ceará. E para isso, ele pretendia conversar com o senador Castro Carreira. Ele não pode fazer isso, porque ele estava gripado, mas ele vai passar a imaginar, nas próximas linhas, como que seria se ele conseguisse comparecer a essa cerimônia. Lembrando que isso não aconteceu, é só o cronista imaginando essa possibilidade. Então vamos lá, vamos ver a conversa entre ele e o senador. Saberá Vossa Excelência que eu não entendo patavina dos partidos do Ceará, diz o cronista. Aí o senador, com efeito. O cronista, eles são 2 mais 4. Ou, mais acertadamente, são 4 mais 2. 2 em 4, 4 em 2, 2, 4, 4, 2, 4, 2, 2, 4. Justamente, não é? Claríssimo. Obviamente que a gente tem mais uma ironia, porque não está claro o funcionamento da política do Ceará. Ela é tão confusa que isso se traduz no próprio diálogo entre o cronista e o senador, né? No final das contas, nada está claro. Portanto, a gente tem uma ironia. Dadas essas explicações, pediria eu ao senhor Dr. Castro Carreira que me desse algumas notícias mais individuais dos grupos Aquirás e Ibiapaba. Esses grupos são
os liberais e os conservadores da política do Ceará. Sua Excelência com fastio. Notícias individuais? Homem, eu não sei política individualista, eu só vejo os princípios. Bem, os princípios. Sabe que o grupo Aquirás, com um troço liberal, tomaram conta da mesa, mas o grupo Ibiapaba acudiu com outro troço liberal e puseram água na fervura. Quais são os princípios, né? Pergunta o cronista. Percebam a falta de lógica desse diálogo, né? Como eu já havia explicado para vocês. Os primeiros de todos devem ser os da boa educação, sem os quais não há boa política. Dai-me boa educação, e eu vos darei boa política, diria o barão Luís. São os primeiros de todos os princípios. Aí o cronista vai dizer, os segundos, o senador continua. Os segundos são os comuns, ou que o devem ser a todos os partidários, quaisquer que sejam as denominações particulares. Refiro-me ao bem da província. É o terreno em que todos se podem conciliar. Bom, portanto, o senador fala que existem dois princípios, né? O primeiro seria o da boa educação e o segundo seria o de querer bem a província, né? Que seria supostamente uma característica desses políticos. Aí o cronista vai dizer, de acordo, mas o que é que os separa? Os princípios. Que princípios? Não há outro, os princípios, responde o senador. Mas Aquirás é um título, não é um princípio. Ibiapaba também é um título. Aí o senador vai responder, há entre o céu e a terra mais acumulações do que sonha a vossa vã filosofia. Essa fala aqui do senador, ela é uma intertextualidade com Hamlet, do William Shakespeare. A gente também encontra esses dizeres na obra do Shakespeare. Portanto, intertextualidade. Pode ser, mas isto ainda não me explica a razão desta mistura ou troca de grupos, parecendo melhor que se fundissem de uma vez com os antigos adversários. Não lhe parece? Ou seja, a gente não tem a constituição muito nítida do que separa os liberais dos conservadores. Eles acabam se misturando. Eles acabam não tendo traços que o definem muito claramente. Tudo bem, pessoal? O que me parece é que a princesa vem chegando. Aqui, lembrando, né, está sendo feita referência à princesa Isabel. Corríamos à janela, víamos que não. Continuávamos o diálogo, a entrevista, à maneira americana, para trazer os meus leitores informados das coisas e pessoas. O meu interlocutor, né, que é o senador, vendo que não era a princesa Isabel, olhava para mim esperando. Pouco ou nenhum interesse no olhar, mas é ditado velho, que quem vê cara não vê corações. Certo fastio crescente, princípio de desconfiança de que eu sou mandado pelo diabo, gesto vago de cruzes. Aí o cronista, ele tá tentando entender, né, quais são as diferenças entre liberais e conservadores. Ele quer entender a política do Ceará, então ele continua. Aos Rodrigues, os Paulas, os Aquirazes, os Ibiapas, Aí o senador interrompe. É como se ele estivesse querendo fugir desses questionamentos por parte do cronista. Então ele fala, agora creio que é a princesa, estas trombetas e é ela mesmo. Adeus, sou da deputação. Apareça aqui pelo Senado, no Senado não há dúvidas. Mas eu pegava-lhe na mão e não vinha embora sem alguns esclarecimentos. Né? O cronista, ele tentava segurar o senador para que ele não fosse embora. Tudo perdido por causa de uma coriza, ou seja, isso nunca aconteceu, de fato, porque lembrando que ele estava gripado, ele estava com o nariz escorrendo. Coriza dos diabos, agora ou nunca, chegaríamos a entender aqueles grupos. E perde-se esta ocasião única, por tua causa, infame catarro, monco pérfido, tuá. Esse tuá aqui é como se ele tivesse espirrado, né? Vou meter-me na cama, boas noites. Tudo bem, gente? Então, essa é uma crônica que fala sobre a ausência de definição entre liberais e conservadores. Na prática, eles acabam sendo a mesma coisa. Crônica 7, 19 de maio de 88. Bons dias. Eu pertenço a uma família de profetas après coup, post-facto, depois do gato morto. Ou como o melhor nome tem em holandês.
Percebam, gente, que aqui a gente não tem aquele cronista que é relojoeiro. A gente vai ter um outro cronista. Ou seja, essa figura ela não é fixa, ela se modifica a depender da crônica. Aqui a gente tem um cronista que se diz pertencente a uma família de profetas depois do gato morto. Ou seja, são falsos profetas, né? Porque assim, o profeta que ele olha para um gato morto e diz que ele vai morrer, ele não é um profeta de verdade, né? Então aqui mora uma ironia, uma certa ironia, tá bom? Porque na verdade não tem como você ser profeta de uma coisa que já aconteceu, do pós-fato, tá? Por isso digo, e juro se necessário for, que toda a história desta lei de 13 de maio, que é a Lei Áurea, né, que aboliu a escravidão, estava por mim prevista, tanto que na segunda-feira, antes mesmo dos debates, tratei de alforriar um molecote que tinha, pessoa de seus 18 anos mais ou menos. Alforriá-lo era nada, entendi que, perdido por 1.000, perdido por 1.500, e dei um jantar. Então, o cronista dessa crônica de número 7 é um senhor de escravos, né? Ou melhor, ex-senhor de escravos, porque ele se antecipa em relação à Lei Áurea. E ele passa a alforriar, a libertar o seu escravizado, tá? O seu antigo escravizado. E aí ele vai dar um jantar para isso. Nesse jantar, a que meus amigos deram o nome de banquete, em falta de outro melhor, reuni umas 5 pessoas, conquanto, embora as notícias dissessem 33 anos de Cristo, no intuito de lhe dar um aspecto simbólico. Percebam como esse cronista, gente, ele está se comparando a Jesus Cristo. E vamos lembrar que ele é um senhor de escravos, né? Então, como é possível haver esse tipo de comparação? Aqui a gente tem, de certa forma, uma ironia, uma crítica implícita do Machado de Assis a esses senhores de escravos. No golpe do meio, culpe do milieu, mas eu prefiro falar a minha língua, levantei-me eu com a taça de champanhe e declarei que, acompanhando as ideias pregadas por Cristo, há 18 séculos restituía a liberdade ao meu escravo Pancrácio. Né? Então, Pancrácio é esse escravizado que foi liberto por esse senhor de escravos, né? Isso antes da Lei Áurea, no dia 13 de maio. Então, o nome do escravizado é Pancrácio, né? Que entendia que a nação inteira devia acompanhar as mesmas ideias e imitar o meu exemplo. Finalmente, que a liberdade era um dom de Deus, que os homens não podiam roubar sem pecado. Percebam a hipocrisia, né, gente, desse cronista aqui. Porque até então, ele era um senhor de escravos, né? Então, e aqui ele tá se pintando como se ele fosse uma pessoa super piedosa, né? Que tá dando liberdade pro tal do Pancrácio. Portanto, ele é super hipócrita. Pancrácio, que estava à espreita, percebam, né, gente? Ele deu um jantar, porque ele tinha libertado o Pancrácio, né? O seu ex-escravizado. E ele estava à espreita, ou seja, ele não participa desse jantar, né? Então, será que ele realmente, né, havia sido liberto? Será que realmente ele se deparava com a liberdade? Né? Isso é o que a gente pode questionar. Então entrou na sala como um furacão e veio abraçar meus pés. Um dos meus amigos, creio que ainda meu sobrinho, pegou de outra taça e pediu à ilustre assembleia que correspondesse ao ato que acabava de publicar, brindando ao primeiro dos cariocas, né? O próprio cronista. Ouvi cabisbaixo, ou seja, ele está se fazendo de humilde aqui. Fiz outro discurso agradecendo e entreguei a carta ao molecote, ao Pancrácio. Todos os lenços comovidos apanharam as lágrimas de admiração. Aqui a gente tem uma metonímia, né, gente? Porque na verdade não são os lenços que apanham as lágrimas, são as pessoas segurando os lenços. Então aqui a gente tem a parte representando o todo, que é uma metonímia. Caí na cadeira e não vi mais nada. De noite recebi muitos cartões. Creio que estão pintando o meu retrato, e suponho que a óleo.
né? Então, olha o que estão fazendo, né, para agraciar esse cronista que é super hipócrita. No dia seguinte, chamei o Pancrácio e disse-lhe com rara franqueza: Tu és livre, podes ir para onde quiseres. Aqui tens casa amiga, já conhecida, e tem mais um ordenado, um salário. Um ordenado que? Aí o Pancrácio responde: Ó, meu senhor, fico. Aí o cronista continua: Um ordenado pequeno, um salário pequeno, mas que há de crescer. Tudo cresce neste mundo, tu cresceste imensamente. Quando nasceste, eras um pirralho deste tamanho. Hoje estás mais alto que eu. Deixa ver, olha, és mais alto 4 dedos. Aí o Pancrácio responde: Artura não quer dizer nada, não, senhor. Pequeno ordenado, repito, uns 6.000 réis. Olha, gente, isso aqui era um salário muito pequeno, né? Então, na prática, o Pancrácio, ele continuava sendo oprimido por essa sociedade, né? Ele não tinha ganhado liberdade de fato, né? Ele continuava estando à margem dessa sociedade, mesmo que ele não contasse mais com a condição de escravizado. Mas é de grão em grão que a galinha enche seu papo. Tu vales muito mais que uma galinha. Aqui a gente tem a comparação do Pancrácio à figura de um animal. Aí ele vai responder: Eu vai um galo, sim senhor. Justamente, pois 6.000 réis. No final de um ano, se andares bem, conta com 8 ou 7. Pancrácio aceitou tudo, aceitou até um peteleco que lhe dei no dia seguinte. Olha aqui a violência, né, que continuava sendo executada contra o Pancrácio, por me não escovar bem as botas, efeitos da liberdade. Mas eu expliquei-lhe que o peteleco, sendo impulso natural, não podia anular o direito civil adquirido por um título que lhe dei. Ele continuava livre, eu de mau humor. Eram 2 estados naturais, quase divinos. Tudo compreendeu o meu bom Pancrácio. Daí para cá, tenho-lhe despedido alguns pontapés, um ou outro puxão de orelhas, e chamo-lhe besta quando lhe não chamo filho do diabo. Coisas todas que ele recebe humildemente, e Deus me perdoe, creio que até alegre. O meu plano está feito, quero ser deputado. Então, será que realmente ele libertou o Pancrácio porque ele foi, entre aspas, bonzinho, ou porque ele tinha interesses políticos por trás disso? E na circular que mandarei aos meus eleitores, direi que, antes, muito antes de abolição legal, já eu, em casa, na modéstia da família, libertava um escravo, ato que comoveu a toda a gente que dele teve notícia, que esse escravo, tendo aprendido a ler, escrever e cantar, simples suposição, é então professor de filosofia no Rio das Cobras, que os homens puros, grandes e verdadeiramente políticos não são os que obedecem à lei, mas os que se antecipam a ela, dizendo ao escravo: és livre, antes que o digam os poderes públicos, sempre retardatários, trôpegos, incapazes de restaurar justiça na terra, para satisfação no céu. Boas noites. Bom, gente, na verdade, não é que ele tinha se antecipado em relação à Lei Áurea, é que aquela situação, ela já estava meio que prestes a precipitar, entendem? As relações econômicas, elas já haviam se modificado. Então, era só uma questão de tempo até a escravidão acabar. Então, não é que ele se antecipou, não é que ele preveu a Lei Áurea. Ela já ia acontecer de qualquer jeito, né? Ela só foi a formalização de um processo que já estava acontecendo e que já era óbvio para todo mundo. A gente já tinha, por exemplo, a fuga em massa dos escravizados, né? Então, o retrato que a gente tem desse cronista, ele é repleto de ironia, tá certo, gente? E, por fim, a gente tem boas noites, tá bom? Com isso eu termino a leitura dessa crônica de número 7. Aqui o jantar que havia sido feito, né? Em que o cronista ele estava sentado à mesa e o Pancrácio ele ficava à espreita. Ele não participa desse jantar e ele é vítima de inúmeras formas de violência. E agora eu vou deixar algumas questões sobre essa crônica. Eu peço que vocês tentem responder, tá? Então, algumas questões aqui do vestibular da Unesp.
E agora eu vou deixar o gabarito para que vocês confiram, né, se acertaram todas essas perguntas. É isso, pessoal. Se vocês tiverem dúvidas, aqui estão as formas de vocês me contatarem. Então, até logo e bons estudos a todos. Tchau, tchau.